Bom dia, é com muita alegria que a gente se encontra aqui novamente, nessa casa tão querida, o Centro Espírita Amor e Caridade, e nós agora vamos nos preparando para começar o nosso estudo, aguardando um pouquinho a presença dos companheiros, para a gente dar início. Nós estamos quase na hora, são 10 horas da manhã, então vamos começar. Ainda não vejo nenhuma visualização, não sei se os companheiros não estão achando, ou se realmente... Eu cliquei, Thelmo, para iniciar a transmissão. Estou aguardando aí as pessoas a entrar. A gente já está aqui online. Bom dia. Aguardando os companheiros. Bom dia. Tudo bem aí, Thelmo? Ah, agora sim. Nós que somos novatos na área da tecnologia, vez ou outra a gente tem que verificar se faltou alguma coisa. Bom dia, companheiros queridos, já vejo 2 pessoas participando. A gente já está aqui já há mais de 10 minutos, mas estávamos fazendo os ajustes necessários. Nosso tema de hoje vai ser o pensamento bem direcionado, uma página de Joana de Ângeles, do livro Vida, Desafios e Soluções. Para iniciar o nosso trabalho, então, vamos recorrer a uma mensagem inicial. A mensagem é do Livro da Esperança, de Emmanuel Chico Xavier. Para e pensa. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículo 48, e foi Jesus quem pronunciou essa fala. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 12, lemos: o primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. Esclarece o benfeitor. Se a perturbação, por ventania gritante, ruge a porta, não te entregues aos pensamentos desordenados que aflições e temores te sugiram a alma. Para e pensa. Escorregaste no erro e experimentas a inquietação decorrente da falta cometida, como se te mobilizasses na vertigem permanente da queda. Aceitaste o alvitre de ilusões ardilosas e tomaste caminho inverso, reconhecendo-te na condição de alguém cujo veículo dispara em declive ameaçador no rumo do abismo. Superestimaste as próprias forças e assumiste compromissos acima da própria capacidade, lembrando um discípulo injustamente aguilhoado num teste de competência para o qual se encontra ainda imaturo. Viste companheiros queridos, internados em labirintos de sombra, assestando baterias contra a lógica, a ti depreciarem o culto à sinceridade, e trazes por isso o coração arpoado por doloroso desencanto. Sofreste perdas consideráveis e guardas o espírito à feição de barco à deriva. Distorceste o raciocínio sob o efeito de palavras loucas
desfechadas no ambiente em que vives e cambaleias, qual se tivesses o ânimo ferroado por dardos de fogo e fel. Recorda, porém, que pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade, à estrada certa. Entretanto, recuperação e paz em nós reclamam o reconhecimento do dever a cumprir. À vista disso, se desatinos dessa ou daquela procedência te visitam a alma, entre em ti mesmo e acende a luz da prece, reexaminando atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será verdadeira renovação para o bem, não à custa de compressões exteriores, mas se projetarmos ao tear da vida o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós. Queridos companheiros, seguindo a orientação de Emmanuel, vamos orar. Mestre Jesus, abençoa-nos por esse domingo, Senhor, em que pudemos nos levantar, em que nos percebemos ainda no mundo dos encarnados. Nos deste você, Senhor querido, mais uma oportunidade em que não importa o problema que tenhamos passado ontem, o hoje se abre com novas possibilidades. Sabemos, Senhor, dos desafios íntimos que cada um de nós tem. Somos sabedores, Senhor, da nossa imperfeição. E recorremos a Ti, Senhor, nesse estudo, para que possamos entender, refletir e transformar um pouco mais as nossas atitudes nessa encarnação. Sendo assim, Mestre Jesus, orientador dos nossos caminhos, bússola divina que o Pai nos concedeu para que não tivéssemos dúvidas, auxilia-nos, Senhor, no estudo de hoje. Ampara-nos, Senhor, a vontade do trabalho digno, bem como a todos os companheiros que aqui se encontram. Que assim seja. Muito feliz de poder estar aqui, mais uma vez, no Centro Espírita Amor e Caridade, com tantos companheiros queridos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. E hoje nós vamos fazer o estudo do pensamento bem direcionado. De vez em quando eu vou sumir daqui de vocês, porque nós vamos botar na tela. Joana de Ângeles, a mentora querida, que nós abraçamos para também ser a nossa orientadora para nos ajudar a entender um pouquinho da nossa vida, as nossas reações, nos auxilia muito nesse livro, Vida, Desafios e Soluções. Esse livro foi o primeiro livro de Joana de Ângeles que eu comprei. Ele é velhinho, eu tenho essa capa aqui dele velhinho, a luz aqui está meio forte. E ele é um livro muito bom porque ele vai elaborando a cada capítulo uma base para o último, que é o tema do nosso estudo de hoje, o pensamento bem direcionado. Então, o nosso estudo é o último capítulo, ou melhor, é o último trecho do último capítulo desse livro. E nós vamos procurar, ao longo de todo esse capítulo e ao longo de todo o livro, fazer reflexões pertinentes sobre o pensamento. Na página inicial, Emmanuel, também o benfeitor de todos nós, pela quantidade de páginas, pela confiança com que devotamos a ele, temos um problema, vamos lá numa das suas obras, abrimos uma página a esmo, uma prece curta para que a gente possa direcionar a nossa atitude. Também nos dá um alerta importante. Para e pensa. Mas como devemos pensar? Como devemos direcionar nosso pensamento em dias, às vezes, tão turbulentos?
E claro que vocês já ouviram isso várias vezes, mas eu vou falar mais uma. Que momento difícil nós passamos. Momento que nós estamos procurando conforto dentro de nós mesmos e às vezes sentimos que não temos esse material. É verdade que algumas pessoas parecem ser mais resistentes do que outras. Mas parece também que até essas pessoas que nós julgávamos tão fortalecidas, às vezes se encontram em processo de dúvida, de tristeza, de desassombro, num processo de surpresa quanto aos dias atuais. Surpresa. Muitas atitudes, pessoas, momentos estão nos surpreendendo. Como então direcionar nosso pensamento de forma positiva? Como direcionar, como trabalhar esses sentimentos que essas notícias nos causam, essa comoção despertada em nós, de forma que mantenhamos aquele sentimento de paz, de consciência tranquila. Nós esperamos sinceramente que o estudo de hoje ajude a cada uma das pessoas que nos ouvem a trabalhar isso dentro de si mesmas. Jesus disse que o reino dos céus está dentro de nós. Esse reino, para nós, no nosso nível evolutivo, no nosso patamar nessa evolução, é reconhecido por consciência em paz. A tranquilidade que nós temos internamente, quando sentimos que estamos fazendo bem aquilo que nos propusemos fazer nessa vida. Então, é um desafio, nesses dias de transição, de momentos difíceis, em que nós, às vezes, parecemos ver tudo desabar ao nosso lado, manter esse fiel. Mas Jesus ainda é o caminho correto. Não esse Jesus que parece piegas da fala das pessoas que colocaram Jesus como algo a ser pronunciado a todo momento. Não esse sentido vazio do Jesus, mas Jesus mesmo e suas atitudes. E a sua compaixão. E o seu exemplo diante de tudo aquilo que ele também passou quando esteve entre nós. E eu sempre penso no detalhe, sem precisar. Puramente por vontade de ver-nos felizes, de vermos o caminho mais iluminado na direção da nossa felicidade. Porque esse é o objetivo de todos nós. Quando a gente fala em evoluir, é alcançar essa felicidade, essa tranquilidade, a plenitude que Joana de Ângeles nos diz. Então, no início do livro, no prefácio, vemos Joana de Ângeles comentar o prefácio. Olha, a tecnologia que não quer ajudar. O prefácio do livro chama-se O Milagre da Vida. Eita ferro, não quer ir. Vamos tentar de novo. Ah, foi. Às vezes é um pequeno problema entre a cadeira e o computador. Então, O Milagre da Vida é o prefácio e eu destaco o seguinte trecho. Viver é um desafio sublime e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente por avançar, autossuperar-se e alcançar a comunhão com Deus. A nossa singela colaboração, porém, se fundamenta nos postulados vigorosos da doutrina espírita. Como ela se fundamenta na doutrina espírita, procuramos Allan Kardec e no Livro dos Espíritos, na questão 89, vemos a espiritualidade amiga dizer: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que a alma
é quem pensa. O pensamento é um atributo da alma. Sendo, meus amigos, o pensamento um atributo da alma, do ser, nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é preciso que nós entendamos o poder do nosso pensamento. André Luiz, nas suas obras, diz que o pensamento tem cheiro, pensamento tem cor, propriedades que, na verdade, precisam ser compreendidas. Essas atribuições do pensamento, na verdade, são dadas pelo espírito. É o espírito que, ao ter a ideia, que ao pensar, dá qualidade ao fluido universal que está ao seu redor, dando a ele cor, dando a ele cheiro, dando a ele peso. O pensamento por si só é apenas um atributo do espírito. Então, é ele quem transforma esse atributo. É ele quem tem essa capacidade. E é por isso que as pessoas que são mais sensitivas, ao entrar em um ambiente onde várias pessoas estão com pensamento elevado, como de igrejas, lugares onde se estão fazendo preces, lugares onde as pessoas estão procurando equilíbrio e paz, sentem imediatamente um bem-estar, porque é envolvido por essa psicosfera. Também vale o contrário. Então, pessoas que entram em ambientes negativos, pesados, quando, por exemplo, entram num ambiente onde está sendo feito um velório e as pessoas estão sofrendo muito, pensando nos momentos de dor que aquele ente querido deve ter passado quando desencarnou, também sentem esse ambiente pesado. Quando vão a um hospital, onde as pessoas estão constantemente pensando, será que eu vou sair daqui? Será que eu vou obter a cura? Então, a gente entra naquele ambiente e sente essa densidade, esse peso, essa tristeza, ele nos envolve. Porque foi essa qualidade de pensamentos que foi dado àquele ambiente. Como modificar, então, o pensamento? Entre nós, meus amigos, quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou professora, e a gente conhece aqui um livro chamado Além da Inteligência, que é fruto do trabalho, das pesquisas de um professor chamado mestre Ruven Feuerstein. Gente, se eu pronunciei errado, me perdoe, porque é difícil pronunciar essa língua mesmo. Porque o nosso amigo, ele, já desencarnado na década de 80, criou uma teoria educacional, chamada teoria de modificabilidade cognitiva estrutural. O nome difícil. Mas essa teoria, ela surgiu de uma coisa muito bonita que o professor Ruven vivenciou. Foi ele professor após a Segunda Guerra Mundial. E o professor Ruven foi trabalhar exatamente com crianças que vinham do campo de concentração. E ele ficava se perguntando que valor que haveria falar àquelas crianças sobre matérias, matemática, a língua que eles estudavam, ciências, ou mesmo sobre Deus, com pessoas que haviam vivenciado tamanho terror, que haviam visto os seus pais, parentes queridos, serem morrido na frente deles, nas câmaras de gás, visto eles definharem por falta de comida, mas aquelas tantas torturas que nós conhecemos que os judeus passaram. Era ele também judeu. E aí o professor Ruven começou a se perguntar algumas coisas.
A primeira pergunta que ele se fez: qual é o significado do pensamento como fator decisivo na determinação do comportamento do ser humano? Seu lugar, seu status e a sua contribuição para realizações da sociedade. A segunda pergunta que ele fez foi: é possível modificar o pensamento? E se é possível modificar o pensamento, ou seja, alterar a inteligência e as formas como uma pessoa aprende, ou são como o clima do qual frequentemente nós falamos, mas nada pode ser feito a respeito? Agora, se assumimos que a inteligência tem essa função importante na determinação do nível de funcionamento de uma pessoa, e se nós assumirmos que realmente podemos transformar, alterar esse funcionamento, cabe-nos a terceira pergunta: como fazemos isso? Como modificamos o funcionamento de uma pessoa? Olha que interessante. Eu fico aqui pensando se o Dr. Hilven, agora já desencarnado, tem a oportunidade de encontrar Joana de Ângeles. E, de novo, o problema entre a cadeira e o não vai para mim nem a nada. Mas vou aqui as telas. Essa Oi, pessoal, vocês estão me vendo? Deu algum problema aqui com a internet. Bom, vamos continuar. Estou vendo aqui que ainda tem pessoas. Vou compartilhar de novo a tela aqui, porque deu um probleminha. Provavelmente na internet, meus amigos. Voltando aqui. Então, eu fico imaginando se Joana de Ângeles, amiga, querida, veneranda, agora sim, obrigada, Ana Laura, porque deu realmente, eu acho que foi um problema da internet aqui. Se ela se encontrou com o Dr. Hilven, com o mestre Hilven, se eles já conversaram, porque a teoria dele é fantástica. E Joana, no seu livro Vida, Desafios e Soluções, começa então a nos orientar. Diz Joana que viver é construir-se interiormente, superando cada patamar de evolução mediante o burilamento de si mesmo. Não é uma tarefa simples, porque tem muito a ver com a realidade moral e espiritual da criatura, que é chamada a um incessante trabalho de autovalorização, de aperfeiçoamento íntimo, com superação das dependências que a amesquinham. Que seriam essas dependências? Convidado às conquistas exteriores, multiplicam-se-lhe os estados perturbadores na área da emoção. Estados fóbicos, complexos de inferioridade ou de superioridade, narcisismo, egolatria, ressentimentos, inquietações quanto ao futuro, carência afetiva, transtornos neuróticos e psicóticos em variada gama, que não sabe como administrar, em razão da falta de hábito de adentrar-se interiormente, a fim de saber exatamente o que deseja da atual existência.
nós sabemos o que nós desejamos da nossa existência? Quando eu comento com vocês que Joana me ajuda muito, porque às vezes assim, a gente acha que sabe, porque vivemos numa cultura, como Joana nos relatou aqui agora, em que parece que nós estamos somente a nossa vida inteira fomos estimulados às conquistas exteriores. Então, desde que nós nascemos, nossos pais fazem planos para nós e atrelam a nossa felicidade a essas conquistas. Quando, por exemplo, um jovem desencarna, o que mais nós ouvimos das pessoas nas suas lamentações? Ah, não constituiu família, não teve a oportunidade de trabalhar, de viver a vida. Bom, nós, como estudiosos da imortalidade da alma, sabemos que os objetivos são diferentes. Mas nós, pelo véu do esquecimento, ficamos com os nossos verdadeiros propósitos ocultos e vamos sendo engolidos por essa materialidade em que estamos imersos. Então, nós vemos as pessoas planejando o seu futuro para depois dos estudos, para entrar numa faculdade, para a conquista de um emprego, para a conquista de um meio de locomoção, para a conquista de férias, para a conquista de uma família, e nós vamos vivendo sempre na ansiedade desse futuro chegar, sem viver o presente. Olha que momento interessante. Estamos sendo convidados a viver intensamente o presente. E quando nós estamos vivendo esse presente, muitas pessoas estão descobrindo que os seus companheiros, que as suas companheiras, que os seus filhos, que os seus pais mudaram. Porque na rotina do dia a dia não tinham parado para se aperceber disso. É bem verdade que nós vivemos exatamente essa semana e no dia de hoje, a possibilidade, pelo menos do ponto de vista social, com essa liberação, que dizem que é gradativa, mas já está a pleno vapor, para as pessoas poderem sair, para elas poderem abrir o seu comércio. Vivemos essa possibilidade de voltar a essa dita vida normal. Mas nós sabemos que não é seguro. Nós sabemos que ainda não há uma vacina, nós sabemos que ainda não podemos garantir com segurança o retorno de todos a um convívio antes dessa pandemia. E não podemos garantir isso porque ainda estamos descobrindo todas as possibilidades, todas as formas que esse vírus pode fazer se contaminar e todas as suas reações no corpo físico. Mas as pessoas que viveram esse momento intensamente de distanciamento social, algumas inclusive já se distanciando socialmente, levaram um susto. Muitos perceberam que não conheciam seus filhos, muitos começaram a ver de perto as dificuldades e também as qualidades daqueles que os cercavam. Então, isso, segundo Joana de Ângeles, e ela nem falava nesse momento pandêmico, ela já detectava em nós, porque nós não sabemos nos construir interiormente. Esse é o nosso grande objetivo nessa encarnação. Todas as experiências de caráter material, ou que se afiguram como caráter material de conquistas, devem refletir primeiramente no nosso mundo íntimo. Devem ser conquistas de valores para o espírito. Então, Joana continua aqui também
no segundo ponto desse capítulo, a falar para nós sobre o cérebro intelectual e o cérebro emocional. Defronta-se, então, no momento, uma nova proposta que diz respeito ao desenvolvimento da inteligência interpessoal, que se responsabiliza pelo relacionamento social, pela observação e acompanhamento das ocorrências. Gente, que atual! Então, a nossa inteligência, tá? Ela diz respeito ao desenvolvimento dessa inteligência interpessoal, ela tem que se responsabilizar pelo nosso relacionamento social com todas as pessoas, pela observação e pelo acompanhamento das ocorrências que estão ao nosso redor e pela capacidade de poder discernir, refletir, pensar, distinguir, respondendo de forma consciente aos variados estados espirituais, aos diferentes temperamentos com os quais se deve lidar, aos cuidados que devem ser direcionados no trato com as demais pessoas, que extrapolam a robotização intelectual. Em razão disso, é necessário harmonizar emoção e pensamento, de forma que se ajudem mutuamente. A emoção dando calor à razão. Olha que coisa linda. A emoção dando calor à razão, que, por sua vez, oferecerá entendimento ao coração, evitando sempre a permanência em uma única vertente da realidade que constitui o ser humano. Olha que fantástico isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma frase, um capítulo muito boa. Ela diz: a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Nós muitas vezes, e eu acho que Kardec foi fantástico no estabelecimento dessas duas asas que nós, enquanto espíritos mortais, saudades também, Jussara, no conhecimento dessa colocação sobre as duas asas que nós, espíritos imortais, precisamos desenvolver, a da razão, a da intelectualidade, da emoção, da moral, do coração, nós vemos que realmente, de vez em quando, nós pendemos entre uma e outra. E elas precisam ir lentamente se desenvolvendo em nós. A espiritualidade superior foi muito sábia também a orientar isso. Porque, por vezes, nós nos sentimos muito maquinais e racionais. É preciso, então, inverter os papéis. É por isso que, frequentemente, precisamos nos colocar no lugar do outro. Não basta considerar uma situação simples. É preciso olhar o que ela causa de tristeza e estranhamento no outro. É preciso compreender. Hoje é aniversário de Jussara? Não dá, gente. Fica aparecendo os negócios aqui, eu vou ler. Parabéns, Jussara. É preciso a gente entender o que o outro está sentindo se eu ainda não consigo sentir nada. E quando a gente fala sentir, é compreender o sentimento, mesmo que a gente não tenha ele em nós. É preciso ter empatia, identificação e empatia, com a possibilidade de que podemos passar por aquilo também. Então, Joana de Ângeles nos abre essa reflexão sobre o cérebro intelectual e o cérebro emocional, que parecem ser duas alas diferentes no espírito humano nesse momento. Ela diz que nós precisamos também, para alcançar esse equilíbrio, num capítulo muito bonito, gente. Eu adoro esse capítulo.
esse trecho desse capítulo, perdão. Meditar e visualizar. Diz a mentora, entre os muitos métodos existentes, somos do parecer que a meditação, destituída de compromissos religiosos ou vínculos sectaristas, mais como terapia que outra qualquer condição, oferece os melhores recursos para incursão profunda. E aí vem aquela frase que me dá vontade de fazer uma camisa. A mente é um corcel rebelde que necessita ser domada pelo exercício de direcionamento a valores que elevem e dignifiquem o ser. Vocês não sentem isso? Quando a gente está feliz na nossa vida, acabamos de assistir uma palestra maravilhosa. Vai alguém e dar a feliz ideia de ligar às vezes a televisão. Começa a vir toda a realidade, que é realidade, daquilo que está acontecendo aí fora. Às vezes nos causa uma impotência, uma tristeza profunda, um receio, voltamos ao cérebro lá, racional, ao receio da gente viver aquilo, vivemos na expectativa novamente de acontecer algo conosco, de termos que vivenciar alguma situação difícil, como estamos vendo tantas pessoas passar. E esquecemos de viver o presente. E o nosso presente começa a ficar imerso daquela corrente de pensamentos que nos arrasta. Vivemos um momento de arrastamento. Todas essas situações, e nós espíritas precisamos estar atentos e alertas a isso. Todas essas situações servem somente para nos vincular a uma sintonia que devemos combater dentro de nós. Não é ficar fora da realidade. Não estou querendo dizer isso, não estou dizendo. Mas toda vez que algo é anunciado, que vem uma notícia, falar de algo, de alguém, e aquilo já começa a mexer na sua emoção, não ouça. Você não vai ficar fora da realidade. Todos nós somos capazes de ler uma matéria, mas não se vincule por muito tempo. Não nos esqueçamos da mensagem de Divaldo, em 2014, quando ele falou que se apresentaram a eles um grupo de 40 espíritos que não eram dos bons benevolentes, mas daqueles espíritos que tinham compromisso em atrasar a evolução do nosso planeta. E que eles, ao se pronunciarem a Divaldo, fizeram uma comparação terrível. E eles disseram, se antes parecia que o cometa passava próximo da Terra, entenda que agora ele vem na direção. Eu achei aquilo terrível. Para 40 espíritos se apresentarem para Divaldo, e ele disse que os tratou com muito respeito, assim como foi tratado com respeito por eles, eu fiquei realmente preocupada. Porque eu pensei, meu Senhor, o que virá daí? Até porque, até então, eu não tinha visto Divaldo como médium fazer profecias apocalípticas. E me chamou aquilo a atenção. Eu falei, Senhor, nos ajude. E tocamos a vida presente. E hoje, meus amigos, 6 anos depois, vemos que realmente parece que fomos engolidos por um cometa. Parece que realmente veio um e causou uma tremenda bagunça no nosso planeta que nós estamos tendo que nos adaptar, adequar. Então, vejam, nós tivemos essa notícia em 2014. Tivemos tempo para nos preparar e temos a obrigação
Nós que estudamos sintonia, pensamento, de nos desvincular desses fatores. Se nada der certo, se a nossa oração não der certo, nós temos que procurar uma música, uma outra fonte, mas principalmente não nos vincularmos o tempo inteiro a querer saber tudo o que está acontecendo aí fora, porque vai nos vincular nessa sintonia. Esse é o único objetivo. E todos os que trabalham sintonizados com esses espíritos não fazem outra coisa senão virar público, falar do mal e causar turbulência. É assim que nós aprendemos em mediunidade. Não são falas da Fernanda. São estudos que nós desenvolvemos, que nós temos, orientados pela Federação. Nós sabemos disso, nós sabemos reconhecer um bom espírito de um espírito ignorante. Então, a gente sabe exatamente com quem a gente deve se afinizar. Voltando à mentora, e aquela frase maravilhosa que dá uma camisa, ela diz ainda que a polivalência de preocupações, de apelos, de necessidades, deixa-a sempre agitada, ou esgotada. A gente não está sentindo às vezes isso? Incapaz de novas contribuições, quando são solicitadas colaborações inabituais, gerando dificuldade de concentração e de captação de ideias diferentes. Gente, olha isso. Então, a nossa mente é um corcel rebelde. Você pode até achar que a sua mente está mais ou menos domada, mas eu tenho ouvido palestrantes famosos da mídia dizer que, vez ou outra, tem que recorrer à prece para poder retornar ao seu equilíbrio, retornar à sua paz interior, porque para um minuto para poder refletir, e é uma notícia desastrosa, e o Brasil hoje é o epicentro de notícias desastrosas, inclusive com todo o planeta olhando para a gente dessa forma. Já imaginaram a quantidade de pensamentos e vibrações dirigidos ao nosso país todos os dias? Nós já fizemos assim quando o Wuhan foi fechado. Nós oramos por aquelas pessoas. Será que o mundo tem o mesmo conhecimento que a pátria do Evangelho para orar por nós? Nós precisamos, nós até acreditamos que alguns países tenham, mas nós precisamos primeiro cuidar da nossa sintonia. A gente pode ter a nossa mente já um pouco controlada, mas se a gente descuidar, ela se liberta das nossas rédeas e vai em frente. E causa grandes prejuízos. Continua a mentora no próximo item. E aí chegamos, finalmente, à página que é motivo do nosso estudo. O pensamento bem direcionado. Sabedores, então, desse cuidado todo que devemos ter, diz-nos Joana. Não vou ler a página toda, não, tá? Mas tem vários pontos importantes e interessantes aqui. O pensamento é força viva e atuante, atributo do espírito, porque procede da mente, que tem a sua sede no ser espiritual, sendo, portanto, a exteriorização da entidade eterna, nós. Conforme o seu direcionamento, manifesta-se no mundo das formas a sua realização. A sua educação é relevante, porque se torna fator essencial para o enfrentamento dos desafios e encontro das soluções necessárias à vida saudável. Normalmente, em razão do hábito de mal pensar, como a gente faz isso? Os indivíduos asseveram que tudo quanto pensam de negativo lhes acontece e não se dão conta de que são eles próprios os responsáveis pela construção mental do que anelam, inconscientemente, e elaboram pelo pensamento. Alterassem a forma de encarar a vida e de pensar, e tudo se modificaria, tornando-se-lhes a existência mais apetecível
e positiva. A neurolinguística demonstra que as fixações mentais contribuem para as realizações humanas, e a neurociência confirma o poder da força mental na atividade humana. Então, meus amigos, vem Joana reforçar. Precisamos aprender a pensar. Precisamos aprender, pelo menos, a detectar quando nós estamos encaminhando o nosso pensamento numa direção equivocada. E transformar o nosso pensamento. Domar esse corcel rebelde que tenta fugir do seu cercadinho. Talvez seja esse o problema. A gente quer colocar nossa mente num cercadinho. Talvez seja o problema do falta de conhecimento. Talvez o grande problema hoje seja que nós estamos realmente nos descobrindo. Permita-se descobrir. Mas não o solte. Não deixe ele ir desvairado. Pergunte-se por que seu pensamento está indo nessa direção. Por que ele se encaminha facilmente com algumas falas e propostas? Por quê? Nós sabemos que nesse mundo, ainda de provas e expiações, não existem seres perfeitos. Somos imperfeitos. É preciso a gente entender isso. Nós vamos reconhecer as nossas imperfeições a todo momento. Vamos nos sentir envergonhados. Vamos nos sentir entristecidos. Vamos querer transformar a força ao nosso pensamento. Mas isso não vai acontecer. Vamos errar ainda algumas vezes. De preferência poucas, mas às vezes muitas. E esse erro só vai servir para nos mostrar que é preciso compreender mais um pouco daquilo que ainda não compreendemos. É preciso, mais do que nunca, ter a humildade de se olhar no espelho. Talvez por isso estejamos dentro de casa. Para não conseguirmos fugir. Para não dizermos que não temos tempo. Para organizar melhor o tempo presente. O hoje. Já tem estudos que comprovam isso. Mas se você não é afeito a esses estudos, se você não tem essa oportunidade, talvez agora pelo menos você tenha a oportunidade do estudo de si mesmo. Talvez tenha a oportunidade do autoconhecimento. Vamos nos voltar para esse interior. Vamos pelo menos tentar trabalhar esse nosso interior. É de Malveso, essas palavras antigas são tão bonitinhas, né, gente? Por que a gente não usa mais? É de Malveso cultivar-se pensamento destrutivo, pejorativo, perturbador, porquanto a sua emissão vai criar fatores que lhe facultam a condensação na área das emoções, das realidades físicas. Vou voltar aqui rapidinho para falar sobre isso, porque é muito importante. Eu não sou uma grande estudiosa da física quântica, mas uma vez eu vi uma explicação bem simples, que eu achei muito interessante. Que tudo aquilo que a gente pensa, a primeira coisa que faz, quando você expande um pensamento, é ele reverberar, ele volta. Então, aqui Joana está falando que esse mau pensamento pejorativo que a gente vai emitindo contra as pessoas, ele vai se condensando ao nosso redor. Lembra a condensação? Lá da primeira à quarta série? Né? Como se formasse uma névoa aqui ao nosso redor. Então, assim, imagina que tudo que você está pensando de mal, de algo, de alguém, está se condensando ao seu redor, porque primeiro volta para você. Primeiro fica em você. Então, aquilo fica ali e você está imerso naquela psicosfera. Então, você quer, com o seu pensamento, atingir o outro, mas primeiro é atingido.
Justiça divina? Não sei. Mas nós precisamos entender por que nós temos que combater esse nosso hábito. Viajar no rumo do inconsciente para liberá-lo das heranças primárias e enriquecer o si com a luz do discernimento elevado, em ininterrupto esforço de engrandecimento e sintonia com a vida. É a finalidade precípua, primeira, a mais importante da reencarnação, que liberta o espírito da roda automática das experiências, do ir e vir, sem conquistas correspondentes às propostas da divindade. Imagina, meus amigos, nós ficamos nesse ir e vir reencarnatório e não paramos para tentarmos modificar em nada. E porque esse fenômeno de conquista do infinito não cessa, terminada uma etapa, outra surgirá, mais desafiadora. E mediante essas vitórias, o ser se plenifica e se torna uno com Deus. Bom, a gente sabe que a gente está aqui na reencarnação, que a gente é um espírito imperfeito. A gente sabe que ainda vai levar uns bons milênios para a gente alcançar realmente essa plenitude tão desejada, mas é preciso alcançar outras sintonias. É preciso estabelecer outros padrões vibratórios. Vocês tiveram esse compromisso nesse momento? Fizeram coisas novas e diferentes? Porque eu acho que essa é a grande proposta para nós agora. Estabeleça uma nova função para você, uma nova atividade. Liberte-se desse momento que você tem que te aprisionou, fazendo coisas novas, fazendo a sua mente aprender e se expandir na direção das boas coisas, das boas práticas. Jesus nos convida, meus amigos. Precisamos trazer o Evangelho novamente. Se somos a pátria do Evangelho, onde está o Evangelho nas nossas ações, no nosso falar? Onde Jesus ficou perdido? Onde Jesus está esquecido? Ficou na prateleira? Ficou nos nossos livros? Ficou somente nos momentos em que nós nos reuníamos no centro espírita? Ou nas nossas agremiações religiosas? Fica somente no momento da prece? Jesus tem que estar conosco o tempo todo. Em cada reação, em cada ação que nós pretendermos ou fizermos. Para terminar, meus amigos, nós gostaríamos de trazer aqui uma fala, um trecho da fala de Emmanuel no livro Pensamento e Vida. O livro Pensamento e Vida, no seu prefácio, Emmanuel diz que esse era um livro que já corre entre amigos espirituais no mundo espiritual, quando ele materializou aqui no nosso plano com Chico. E ele diz, é um trecho da página inicial chamado Espelho da Vida, primeiro capítulo. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. E a ideia, meus amigos, é o nosso pensamento. Onde esse nosso pensamento, essa nossa ideia estão envolvidos? Meus amigos, e está acabando, Sheila Maria. Eu agradeço muito a oportunidade do estudo. Nós fizemos com muito carinho
Agradeço a Carmen, que está aqui. Obrigada, minha querida, você sempre me apoia. Ao Valnei, a Adriana Vilar, a Denise Félix, a Jandira, obrigada, Jandira. A Virgínia, a Beth Leite. Eu tenho, se você precisa ouvir essa palestra todos os dias, Beth, imagina eu que tive que fazer e repito ela em vários locais, né? Então, estamos aí. Sheila, Jussara, pena que eu não posso ir na sua casa comer bolo. Ana Laura, minha querida amiga. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não falei. Todo mundo. João Batista. E eu vi um companheiro também. Lúcia Moura. E Janaína, minha querida irmã de Belém. Um beijo. Naira Denise Félix. E Tardelli, eu não sei qual é o nome, tá? Tardelli. Muito obrigada pelo carinho, agradeço imensamente e convido todos vocês a orar conosco. Podem compartilhar. Vamos orar. Jesus, irmão querido, amigo de todas as horas. Agradecida, Senhor, por mais esse trabalho que levamos efeito. Sentindo aqui a presença dos amigos espirituais do Centro Espírita Amor e Caridade. Sentindo aqui, Senhor, a presença dos amigos espirituais, mentores deste trabalho, que fazemos com tanto carinho. Queremos, Mestre, agradecer a tua confiança em nossas palavras e falar, Senhor, que só a ti é que devemos todas essas capacidades. Que nossos objetivos, Senhor, nesta vida, neste momento reencarnatório, possam contribuir com aqueles, Senhor, que ainda não despertaram para os valores que nós já despertamos. Que nós sejamos, Senhor, a palavra mansa e calma, tranquila, amiga, a abraçar todos esses. Que nesse momento, Senhor, todos aqueles que se encontram nos hospitais, temerosos, tristes, possam receber esse influxo de carinho. Porque não temos dúvida, Senhor, de que há muito trabalho no mundo espiritual. Sendo assim, Mestre Jesus, fica conosco, fica com cada um de nós. Que assim seja. Meus amigos, vou terminar. Fiquei 1 hora com vocês. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe. Tenhamos um excelente fim de domingo.